Fala roboticistas, tudo bem com vocês? Eu sou o Jefferson e esse é nosso curso de microeletrônica básica. Nessa primeira aula, nós iremos aprender um pouco sobre os instrumentos que iremos usar. Lembrando, se você não tem esses instrumentos, eu vou deixar aqui ferramentas que a gente pode usar online para simular esses instrumentos. Quando eu for mostrar os instrumentos para vocês, a gente vai fazer um corte de câmera, para que vocês consigam ver mais claramente e entender melhor. Como o nosso curso tem o intuito de ser um curso para fazer demonstrações práticas, eu vou falar somente um pouco sobre as fundamentações teóricas e como funciona aquele instrumento, mas demonstrar para vocês melhor como a gente usar. Mas caso você tenha alguma dúvida teórica, você pode deixar seu comentário que a gente vai tentar explicar melhor em um outro vídeo ou até mesmo pelo nosso grupo do Telegram. Para dar início à nossa aula, a gente vai aprender sobre a fonte. A fonte é um instrumento que vai gerar corrente e tensão para nosso dispositivo. Todos os nossos experimentos irão precisar de energia para funcionar. Todos os dispositivos eletrônicos precisam disso. E sobre essa energia que os dispositivos precisam para funcionar, a gente vai mencionar um pouquinho sobre corrente alternada e corrente contínua. Como entender melhor esses dois tipos de corrente? Vamos começar pela corrente alternada. Como o seu próprio nome diz, a corrente alternada é uma corrente que tem uma variação no seu número quantitativo. No nosso caso aqui, ela varia entre 0 e 127 volts. Na sua região, essa variação pode ser diferente. É o que nós conhecemos como a voltagem que liga os nossos equipamentos, que pode ser o famoso 110 ou 220. A gente usa símbolo para representar corrente contínua, alternada, resistência e todas as demais grandezas da eletrônica. Esse símbolo que está aparecendo agora para vocês na tela é o símbolo referente à corrente alternada. É interessante também apontar que a corrente alternada é uma corrente gerada por uma bobina e a sua variação de campo eletromagnético faz gerar a corrente elétrica. E por isso a gente tem essa variação, e por isso corrente alternada, de 0 a 127, como está aparecendo no gráfico aqui para vocês. São pontos de variação, onde a gente tem um pico de energia máxima e o mínimo dela, e ela vai fazendo essa alteração. Tanto que se a gente for fazer essa medição com o multímetro, quando a gente aprender a usar, a gente vai ver que dependendo do ponto que a gente meça, a gente pode ter uma corrente de 127, 130, 110, ela faz essas oscilações. Já a corrente contínua, como diz o seu nome, nos dá uma saída contínua. Como exemplo, nós temos os nossos carregadores de celular, nossas fontes de computador, que tem lá o dado nominal da saída, 19 volts, 12 volts, 24 volts, no caso do nosso celular, 5 volts. A corrente contínua geralmente é uma reação química gerando corrente elétrica, como o nosso exemplo das nossas baterias de carro, de moto, as nossas pilhas. No caso das fontes de alimentação, como a fonte do nosso computador, o carregador do nosso celular, as fontes de ligar nosso notebook, elas têm corrente contínua que é gerada através de um retificador de onda, que a gente vai ligar ela na corrente alternada, no nosso 127, e ela vai gerar uma corrente contínua para a gente. Esse processo é conseguido através de uma retificação. A gente vai aprender um pouquinho também sobre os retificadores nas nossas aulas de eletrônica. Agora vamos fazer uma demonstração mais visual das fontes, para que vocês possam compreender melhor. No nosso exemplo, na nossa parte prática de hoje, que é a demonstração visual, a gente vai mostrar para vocês algumas fontes comuns de computador que a gente pode construir a nossa fonte de bancada. As fontes de bancada costumam ser muito caras, são fontes que giram entre 700 e 1.500 reais. São as fontes usadas nas bancadas dos projetos para que a gente possa regular e dizer o quanto que a gente quer de saída. A gente tem algumas opções para tornar isso mais barato. A gente pode fazer a nossa própria fonte. Eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês, mas lembrando, quando a gente está tratando de corrente elétrica, tensão, é uma coisa muito perigosa. Então a gente tem que tomar cuidado quando for manipular para evitar choques elétricos, para não colocar a nossa vida em risco. Portanto, se você não tem muito conhecimento na parte eletrônica, a gente vai deixar para fazer essas fontes mais para frente, para evitar que a gente faça alguma bobagem. Vamos lá para a demonstração. Esse é o exemplo de uma dessas fontes de computador que eu falei para vocês. Essa é uma fonte padrão de computador que a gente fez as modificações para ela se tornar uma fonte de bancada. Vamos ver mais de perto? Ela é uma fonte padrão de computador, onde a gente abriu, pegou esses jacarés que você encontra em qualquer eletrônica
e fez as ligações como eu estou deixando para vocês aqui no diagrama do vídeo, aqui do lado. Então a gente agora, com essa fonte de computador, a gente vai ligar na nossa corrente alternada, como ligaria o computador, e agora a gente vai ter as saídas que se transformam em corrente contínua de 3 volts, 5 volts e 12 volts. E a gente ainda pode fazer uma combinação para essa saída de 12 volts virar 24 volts. Uma fonte simples de ser projetada e que sai muito mais barato para a gente conseguir desenvolver nossos projetos. Como outro exemplo, nós temos a nossa fonte padrão de computador. São essas fontes de notebook, que geralmente ela tem uma tensão de saída que é indicada no fundo. 12, 19 volts, 24, dependendo do que o seu notebook precisar para funcionar. Nesse caso, essa fonte tem uma variação aqui em cima entre 12 e 24, a gente pode ajustar isso. Então essa é uma excelente para a gente também fazer uma fonte de bancada. A gente vai ter a entrada mais uma vez da nossa corrente alternada e ter uma saída da nossa corrente contínua. Por ela ter essa variação, a gente pode cortar uma pontinha aqui, lembrando, se você tiver o conhecimento de eletrônica para isso. Se não tiver, comenta aqui no vídeo que a gente faz um outro vídeo ensinando você passo a passo como fazer a fonte. E aí a gente vai ter a nossa saída positivo e negativo. A gente pega esses conectores jacaré, coloca na nossa fonte e a gente tem uma fonte com saída regulável também para fazer os nossos projetos. Vou mostrar mais de perto para vocês. Essa fonte comum, as variações, e a gente pode cortar a ponta dela, ter a nossa saída positivo, negativo e colocar os nossos jacarés. Isso é tudo que a gente vai aprender sobre as fontes nesse vídeo. No nosso próximo vídeo, as fontes vão voltar para quando a gente for aprender sobre o multímetro, a gente usar o multímetro para medir as tensões de saída dessas fontes. Isso é tudo que a gente vai aprender sobre fontes nesse vídeo. Quando a gente aprender sobre o multímetro, a gente vai voltar com as fontes e aí a gente vai medir as tensões de saída, tanto nas fontes como em outros dispositivos. Essa vai ser uma prática da nossa próxima aula. Então, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sino para receber as notificações e, se gostou desse vídeo, deixa um like para a gente sempre aparecer nas opções de favoritos do YouTube e assim você não vai perder mais nenhum vídeo e ainda vai poder compartilhar com outras pessoas o conteúdo para ajudá-las também a aprender. Até a próxima!